Várias pessoas me questionam quanto é de carga que um pilar suporta. E outras pessoas às vezes me perguntam assim: se eu fizer um pilar de 20 por 20 ou de 15 por 30, é suficiente para mim construir em cima? Se você também tem dúvidas de quanto de carga um pilar suporta, não deixe de acompanhar este vídeo. Os pilares são elementos cruciais na estabilidade de qualquer estrutura. Eles também podem ser chamados de colunas e são aqueles elementos verticais responsáveis de transmitir todos os esforços até a fundação. As primeiras estruturas do tipo de pilar que a gente conhece são os próprios troncos de árvore e a nossa coluna vertebral. Essas duas estruturas naturais nos deram apoio e nos ajudaram a entender melhor o funcionamento dos pilares. Megapascal ou MPa. Essas três letrinhas fazem parte do dia a dia de todo engenheiro e mestre de obra ou pessoa que trabalha com obra. O que significa megapascal? Megapascal é uma unidade de pressão que está relacionado tanto com a pressão que um pilar, por exemplo, pode estar sujeito, ou a resistência de um concreto, que também é expressa em MPa. Um megapascal equivale a você dizer que, por exemplo, no caso do concreto, se o concreto tem 1 MPa, ele vai resistir 10 kg por centímetro quadrado. Se você tiver um concreto de 15 megapascal, por exemplo, ele vai te dar uma resistência de 150 kg por centímetro quadrado. Este concreto aí que a gente roda na maioria das obras, conhecido como concreto de 1:3 ou 3:1, se você observar no laboratório, ele vai dar ali por volta de uns 13 a 20 MPa. Então, vamos supor, neste caso, que o concreto 1:3 vai te dar uma resistência de 15 MPa. O que significa este 15 MPa? Significa que cada centímetro quadrado deste concreto é capaz de resistir a uma pressão de 150 kg. Quando estamos falando de estruturas, a gente deve pegar a resistência do concreto, no caso do MPa, e aplicar um fator de redução nessa resistência, que em geral é 40%. Para que serve essa redução de 40%? É para que a gente fique a favor da segurança. Isso vai corrigir ali talvez possível ocorrência de brocas ou um desalinhamento deste pilar e vai fazer com que a gente atue a favor da segurança da estrutura. Portanto, como eu disse para vocês que este concreto aí de 1:3 ele nos dá aproximadamente 15 MPa, que representa 150 kg por centímetro quadrado de resistência, aplicando aí 40% de redução em relação à segurança, a gente vai considerar que este concreto 1:3 resiste 100 kg por centímetro quadrado. Então fica fácil para você ter uma noção de quanto que vai resistir um pilar. Basta você pegar a área dele e multiplicar por 100 kg a cada centímetro quadrado e o total vai ser o quanto que ele vai resistir. Os concretos usinados são vendidos a partir de 20 MPa, aumentando de 5 em 5. Portanto, se você comprar um concreto C25, ele vai ter 25 MPa e vai resistir 250 kg por centímetro quadrado. Se você comprar um C30, ele vai ter 30 MPa e vai resistir 300 kg por centímetro quadrado. Podemos classificar os pilares de acordo com a sua localização em 3 tipos. Nós temos os pilares de canto, que são aqueles que ficam nas extremidades da edificação. Nós temos os pilares de borda, que são aqueles que ficam nas laterais da edificação. E nós temos os pilares internos, que são os que ficam no centro da edificação. Agora observem aqui, neste exemplo, essa estrutura hipotética. Vou utilizar para vocês suponhamos que seja uma obra, tem uma laje e essa laje tem 8 metros por 9 metros. Então, neste exemplo, a gente vai ter a ocorrência de pilares de borda, vamos ter a ocorrência de pilares de canto e a ocorrência de pilares internos. Agora imagine que existe uma carga em cima desta laje. Toda carga que está sobre a laje, ela vai ter que encontrar um pilar mais próximo para ser descarregada até o solo. Então, este conjunto de cargas que estão próximas ao pilar gera algo que a gente chama de área de influência. Significa que cada carga
teoricamente ela vai procurar o pilar mais próximo para ser descarregado. Então observem aqui nesta imagem que os pilares que têm a menor área de influência são os pilares de canto. Já os pilares de borda, se vocês observarem, eles possuem uma área de influência um pouco maior que os pilares de canto. Essa área de influência é praticamente 2 vezes a área de influência dos pilares de borda. Agora observem que os pilares internos são os que possuem as maiores áreas de influência, pois eles recebem cargas de todos os lados. A área de influência de um pilar interno chega a ser 4 vezes maior do que a área de influência de um pilar de canto e chega a ser 2 vezes maior do que a área de influência de um pilar de borda. Com relação à armadura, ocorre o contrário. Os pilares internos, por receberem a carga centralizada, eles necessitam de menos armadura. Já os pilares de borda, como eles têm uma tendência a sofrer carga apenas de um lado, eles necessitam de mais armadura em um dos lados que está sendo forçado. Os pilares de canto, eles já têm uma carga totalmente descentralizada. Eles são puxados de um lado e do outro. Isso gera uma espécie de flexão e torção. Por isso, os pilares de borda necessitam de mais armadura. É como se você estivesse saindo de um supermercado com 2 sacos de feijão de 5 kg. Se você levá-los um em cada mão, a carga se torna centralizada e você não sente tanto a coluna. Se você pegar esses 2 sacos e transportar em um braço só, você vai sentir que a sua coluna se flexiona e você precisa fazer um pouco mais de esforço para se manter ereto. Este é o papel da armadura nos pilares tanto de borda quanto de canto. Durante o pré-dimensionamento de uma estrutura, é usual que se adote 1 tonelada por metro quadrado de carga. De onde vem essa 1 tonelada? Ela vem do peso das vigas, do peso das lajes, do peso de pilares, do peso do contrapiso, do piso, de móveis, de pessoa caminhando. Então, se você somar tudo isso, você vai perceber que dá mais ou menos 1 tonelada por metro quadrado. Claro que em alguns casos específicos 1 tonelada é um pouco demais, mas vamos supor neste exemplo que essa estrutura está sujeita a 1 tonelada por metro quadrado. Como você já aprendeu sobre a área de influência, se você perceber, eu coloquei aqui nessa imagem as áreas de influência aproximada de cada pilar e este pilar central ele tem uma área de influência de 16 metros quadrados. Significa que ele vai estar recebendo 16 toneladas por cada pavimento. Agora imagine que o dono dessa obra vai querer fazer 3 pavimentos e mais uma cobertura. Esse pilar central que estava com 16 toneladas, se você multiplicar isso por 4, ele vai estar recebendo 64 toneladas de força. Agora como que a gente vai calcular qual o tamanho que a gente precisa deste pilar? Vamos desconsiderar o que eu já falei para vocês com relação à armadura. Isso vai ficar para um próximo vídeo. Para a gente saber quanto de área precisamos, imagine que você vai fazer este concreto de traço 1 para 3, ele vai dar aproximadamente 15 MPa, com o fator de redução de resistência a gente vai adotar 10 MPa, o que dá 100 kg por centímetro quadrado. Então, como são 64 toneladas dividido por 100 kg por centímetro quadrado que o concreto vai resistir, você vai chegar à conclusão que você precisa de 640 centímetros quadrados de área de pilar. Quanto que seria, então, um pilar ideal? Neste caso, você pode escolher um lado e aí você divide para encontrar o outro. Se você for embutir essa área de 640 centímetros quadrados, por exemplo, num pilar embutido no tijolo deitado de 19 centímetros, você vai ver que você precisa aí de um pilar de 19 por 34, que vai dar aproximadamente 640 centímetros quadrados. Assim, eu expliquei para vocês como se ter uma ideia da carga que tem no pavimento, de quanto de carga cada pilar recebe de acordo com a sua posição na obra e como calcular mais ou menos a área que o pilar precisa ter de acordo com a resistência do concreto que você está utilizando. Só que não é tão simples assim. Se você observar, a parte de engenharia estrutural, ela representa praticamente metade do curso de engenharia civil. Então as coisas não são tão simples assim. Isso é apenas uma ideia que já serve de começo para que você entenda como se funciona uma estrutura de um pilar. Então é isso aí. Como vocês viram, cálculo estrutural é algo que exige
uma análise de diversos fatores, então não fique tentando brincar aí de calcular a estrutura simplesmente no olho ou na experiência. Mas para estruturas simples, claro que este vídeo pode ser bastante útil para você. Espero que você tenha entendido e aprendido. Se você gostou deste vídeo, clique no joinha para dar aquela força, e se você quer que outras pessoas também aprendam um pouco mais, não deixe de compartilhar e ajudar com que este canal cresça cada vez mais. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de assistir os nossos vídeos anteriores. Um forte abraço e até a próxima!